Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também às 11h30 da noite, TV Guarulhos, canal 3 da NET e canal 20 OHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Nossa página www.gentequefala.com.br, Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala M, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, chat no site da AltV, ainda um telefone à sua disposição também é São Paulo 11 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, vereador por Sorocaba, vereador José Crespo. Prazer tê-lo aqui, Crespo. O prazer sempre é meu estar com você neste programa e sempre acompanhado de pessoas que realmente fazem a hora e têm opinião. Você é filiado ao DEM. DEM, Democratas. DEM, os Democratas, é em isso. processo de fusão com o PTB. Vai fundir mesmo, é isso que eu... Tudo indica que sim. Dentro dessas propostas. Creio que isso saberemos com certeza ao final desta semana. Sei que fosse ao final desta edição. Nem tanto. Professor Valmir Leôncio da Silva, prazer tê-lo aqui, professor. Prazer é todo meu, Zancopé. Agradeço novamente o convite e me sinto muito honrado de estar participando de uma mesa tão ilustre como essa na tarde de hoje. Muito obrigado. Leôncio, para que eu não cometa deslizes aqui, você é coordenador técnico da Escola de Contas do Tribunal de Contas, é Exatamente. Isso? Escola Superior do Tribunal Exatamente. de Contas do município de São Paulo. O Tribunal de Contas do município de São Paulo, desde 2003, ele tem uma escola de contas e eu sou coordenador pedagógico da escola de contas. Eu cuido da parte de cursos, palestras e eventos da escola. E também conselheiro no Conselho Regional de Contabilidade. Isso, conselheiro eleito do Conselho Regional de Contabilidade. Empresário e economista José Roberto Faria Lima. Prazer tê-lo aqui, Faria Lima. O prazer é meu. Você esqueceu de dizer que eu sou santista. Não, você é torcedor de São Paulo. É um momento de alegria. Você é torcedor de São Paulo. Os espectadores todos vão ficar muito felizes com isso. Por que está renegando São Paulo numa hora dessa? Aqui em São Paulo, eu sou santista desde criancinha. Doutor Drauzio Barreto, prazer tê-lo aqui, doutor Drauzio. Honra renovada, Zancopé está aqui no Gente que Fala e hoje mais ainda revendo um amigo de longa data, o Zé Caldini Crespo, o Faria Lima, que a fama o antecede, mas já o encontrei aqui em outro programa, e agora reencontrando o Valmir Leôncio, que faz um trabalho importantíssimo junto ao Tribunal de Contas do município de São Paulo, através da Escola de Contas. Todos os senhores têm um currículo extenso. Aí o senhor foi presidente da CETESB, foi secretário municipal, foi deputado. Faria Lima, se eu anuncio como deputado, ele diz que quer esquecer esse período da... Nós vamos ficando velhos, Zancopé, e aí a gente vai acumulando Velhos não, antigos. Mas também, melhor ainda. O Faria Lima é responsável pela informatização do Congresso. Quando deputado, ele cuidou para que o Congresso hoje, muito bem aparelhado no setor da informatização, da informática, não sei qual é o termo que se usa. Naquele tempo, chamava-se Prodazem, né? Sim. O órgão que foi criado... Processamento de dados do Senado. Do Senado, né? Sim. Não foi do Congresso porque o Petrônio me passou a perna. Esse pessoal faz muita falta no parlamento. Crespo, antes que eu inicie aqui e chame o primeiro assunto, você é vereador em Sorocaba. Você já analisou como fica o voto distrital que no Senado foi apresentado pelo Serra, foi aprovado no Senado, mas ainda tem uma estrada longa para percorrer? Sim, eu estou acompanhando a tramitação desse projeto, mas há indícios de que a Câmara vai modificá-lo. Porque há muitas situações novas e apenas no âmbito municipal que ninguém, nem o próprio projeto, consegue saber como será resolvido. Eu, por exemplo, sou um vereador que atua na cidade toda. Terei que atuar num distrito. E o distrito, da maneira como está escrito no projeto, tem que equivaler necessariamente ao número de cadeiras. Lá na Câmara nós temos 20 cadeiras, mas a cidade tem apenas meia dúzia de zonas eleitorais. Então, você dividir
forçosamente a cidade em 20 distritos, que vai separar bairros vizinhos, e depois obrigar um trabalho que seja focado apenas naquela região, me parece algo temerário. Eu ainda seria favorável, mas essa opinião agora não conta, que fosse aplicado o voto distrital misto, em que metade pudesse se inscrever pela cidade toda e outra metade, esses sim, distribuídos geograficamente. Mas se considerarmos a letra do projeto, é somente o distrito equivalente ao número de cadeiras. Essa discussão veio desde o tempo de Pedro II. Já se discutia voto distrital quando Pedro II ainda era imperador. Quer dizer, é um processo... O que nós estamos vivendo agora é uma espécie de um engodo. Eu acho que as ruas não estão clamando por uma reforma política, nem partidária, nem eleitoral. O Brasil vive problemas muito mais sérios. É como se estivesse num transatlântico, vamos pegar a imagem do Titanic, ele acaba de bater num iceberg e nós estamos discutindo que tipo de música a orquestra deve tocar para o jantar que vai chegar daqui a 2 horas. A reforma política ela é muito falada. Está difícil fazer a reforma política como um todo. E o Serra entendeu que talvez devesse ser um ensaio dessa reforma política os municípios com mais de 200 mil eleitores, não é isso, Crespo? Exatamente. Mais de 200 mil eleitores, para que se fizesse aí o primeiro teste do voto distrital como uma avant-première dessa reforma política. Mas, como qualquer brasileiro que tanto ouve falar sobre reforma política há tanto tempo, ainda nós sequer chegamos ao consenso do que seria o melhor modelo para o Brasil. A começar por esse presidencialismo esquisito que nós temos no Brasil, né? Que é muito mais uma divisão de poderes entre o presidente e o Congresso Nacional, e nós ainda não conseguimos ajustar aquilo que seria o mais simples, né? Qual é o regime que nos governa majoritariamente no plano federal. Mas acho que tem muita discussão. Andrauzio, nós já tivemos um plebiscito e ninguém respeita quase nada. Tivemos um plebiscito que dissemos, olha, o regime é presidencialista. Mas não é bem esse que se vive, não é, Faria Lima? Nós temos um processo híbrido. Exatamente. E tudo que é híbrido é estéril, né? Exatamente. Então nós vivemos... É jacaré com girafa. Mais ou menos essa definição você ia dar. Porque esse presidencialismo é imperial. É um saudosismo do tempo do império, né? Olha, nós estamos falando de um assunto, né, que, como já foi dito, se discute desde o Império, né? Mas imagina, isso vai ser discutido na Câmara dos Deputados, que não consegue solucionar um problema criado por ela mesma, como incluir os funcionários que trabalham para os 513 deputados na exigência de bater ponto. 11 mil servidores empregados pelos parlamentares, só 2 mil atuam nos gabinetes. Os outros 9 mil sequer moram em Brasília. Estão lotados nos estados de origem, sem qualquer controle oficial de carga horária de serviço. Então, quando se fala nessa discussão sobre voto distrital, que é um projeto de lei, aí a Câmara seria uma norma, né, que ela instituiu, não consegue... Como é que faz o negócio desse? Crespo, você que... Todos vocês foram parlamentares, com exceção do Leôncio, o professor que não exerceu nenhum cargo parlamentar, não é? Não. Mas todos de fato, parece uma incoerência. E eu, para não me alongar, concordo em tese com o que Faria Lima mencionou. Essa reforma que parece que todos desejam, mas ninguém sabe exatamente o que seria, por onde começar. Mas a incoerência que me parece neste caso é que o voto distrital, quando for adotado também para os congressistas federais, pressupõe, então, o desejo de uma maior ligação, uma vinculação entre o povo que escolheu no distrito para deputado, nesse caso, e aquele representante. Nesse caso, havendo essa vinculação até maior, caso seja adotado o voto distrital, como vai se obrigar que todos os cargos de confiança do deputado federal existam e trabalhem em Brasília? Nem haveria necessidade de tantas pessoas em Brasília.
porque o trabalho distrital tem que ser localizado geograficamente na base distrital. E outra coisa, o cargo de confiança, tal como o mandato legislativo, não tem horário. É estranho, de fato, você querer que o assessor de confiança assine ponto, pressupondo horário, quando ele também tem que trabalhar em horários extraordinários. Então, creio que isto não vai funcionar. Eu acho um absurdo o número de deputados, que deveria ser menos da metade. Eu acho absurdo o número de funcionários. Quer dizer, isso é um custo, entende, fantástico no bolso do contribuinte. É uma média de 20 assessores para cada Isso é um absurdo. parlamentar, Isso não é? Quando eu estive em Brasília, né, éramos 364 deputados. Não existia essa quantidade imensa de assessores. Alguns, inclusive, que falta até materialidade, né? Alguns até são fantasmas, são ectoplasmas. Então é um Se problema convocar muito todos sério. para irem a Brasília para trabalhar, se convocar os 11 mil, não entra, né? Não cabe. tem nem Não cabe, não tem nem voo para tudo E isso. isso, entende, vale também para as assembleias estaduais e vale, Verdade. inclusive, para as municipalidades. Aliás, queria cumprimentar aqui o deputado, o vereador Crespo, na iniciativa de salário zero. Eu acho que deveria ser uma honra você ser vereador. Como era no passado, né, Faria Sempre Lima? foi no passado assim. Como era no passado? Não era um empréstimo do talento, dos bons homens, das boas mulheres da comunidade para a cidade, né? O mandato não era remunerado. Já né? que estamos adiantando até uma outra questão, mas pela oportunidade, para não parecer demagogia de minha parte, de fato é um projeto meu, que ainda não foi deliberado, de salário zero para vereadores, como já foi muitos anos atrás, pelo menos nas cidades menores. Mas isto surgiu no meu mandato diante de uma oportunidade em que a Câmara de Sorocaba pretendeu vincular o salário do vereador, como a lei Crespo. permite, ao salário uma porcentagem dos estaduais. Com todo respeito, você passa a ser odiado Mas, pelos teus sim, pares. mas veja por quê? Porque é o clamor da E população. amado pela população. Se você reclama, se você representa ou pretende a população, tem que ouvir o clamor. A população, então, por uma maioria, disse que o salário do representante, o municipal principalmente, não valia quase nada. Sugeriu que fosse o salário mínimo, ou então o salário de um professor, que são profissões dignas, mas defasadas do que se pretendia. Então, eu concluí o pensamento, creio que deve ser esse. Porque para você avaliar quanto vai pagar um representante que faz leis, estabelece regras, talvez seja melhor então que não recebam nada, porque veja, eu vivo do meu salário como vereador atualmente, mas para uma próxima legislatura posso muito bem modificar o meu ganha-pão, porque eu também tenho atividades privadas ganhando de lá e comparecer na Câmara somente à noite, fora do expediente normal de trabalho, meu, privado, para eu votar. É possível, daí não preciso de carro, não preciso de gabinete e nem de assessorias. É um outro paradigma possível. Aliás, Brasil, pela minha pesquisa na internet, é o único país no planeta Terra que paga salários aos seus vereadores. Eu tive essa informação pela internet, portanto não é novidade nem demagogia. E salários isso. parece que não são pequenos, né? Por exemplo, em Boa Vista chega a receber 90 mil reais por mês um vereador. Não duvido, há salários Agora, exorbitantes. Aproveitando aí, eu queria fazer dois apartes. Primeiro, com relação ao voto distrital, que eu acho bastante importante. E se a gente for olhar aqui o município de São Paulo, os vereadores, praticamente, eles já trabalham no esquema distrital. Praticamente, eles já têm, em cada base, em cada zona de São Paulo, eles já se reúnem, mais ou menos, e são eleitos por aquela área. E se a gente fizer uma pequena conta em São Paulo, você pega 55 vereadores, que é o assento aqui em São Paulo. Vezes, eu acho que 72 partidos, se eu não me engano, vai dar quase 4 mil, né, candidatos, se for o caso de separar em distritos. E será que vão? Não é muita gente para trabalhar com isso daí? Como é que vai ser esse financiamento também de campanha? É um financiamento particular ou vai ser um financiamento público? É uma outra questão que nós também precisamos levantar, né? E com relação a essa parte aí do salário, principalmente dos vereadores, o que eu vejo aí é uma questão interessante, porque muita gente que é vereador, que deveria ser vereador, eu estava até comentando aqui com o doutor Drauzio, que ele deveria ter o mínimo de conhecimento possível para se candidatar a vereador, para se candidatar a deputado, ou qualquer outro cargo eletivo de chefe de executivo. Qual seria isso? Um certificado que ele tem um conhecimento prévio de administração pública,
um conhecimento prévio sobre orçamento, um conhecimento prévio sobre licitação. Porque o que a gente percebe é que a maioria dos vereadores, a maioria daqueles que se elegem para cargos eletivos, eles não têm o mínimo de conhecimento sobre a administração pública e vão ter que passar, no mínimo 4 anos, discutindo temas sobre administração. Então, eu acho muito importante esse conhecimento pedagógico dos vereadores, né? E sendo que muita gente, às vezes, poderia ser um técnico que poderia estar indo para ser um vereador, e, infelizmente, ele precisaria do dinheiro para estar sobrevivendo, né? Não poder trabalhar de graça. Mas, Copel, o que o Leôncio está falando, e aqui o Crespo e o Faria Lima, que tem uma experiência ampla e vasta na vida pública e política, sabe que é fundamental mesmo. A capacitação pessoal dos nossos representantes, seja no legislativo, seja no executivo, pressupõe mesmo que é fundamental o conhecimento em finanças públicas. Não é? Se evitaria um monte de bobagem que é feito por aí. Muitos dos erros, a gente tem que olhar o Brasil como um todo, não é? Às vezes a gente faz um corte assim que não traduz a realidade do país. Pega a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Sorocaba, Santos, são cidades que têm um corpo técnico adequado, que se capacitou. Mas essa não é a verdade do Brasil. E um monte de dificuldades que são encontradas no dia a dia, que esbarram na ilegalidade, para não dizer que pulam diretamente para a ilegalidade, não é feito de má fé. É por ignorância. Tem, claro, a má fé, tem a roubalheira, tem o sujeito que quis dirigir uma licitação mesmo, mas boa parte das vezes é por burrice. Desculpe a expressão chula. É falta de conhecimento. Então, capacitar... Eu sempre apoiei, estava pensando como você. Mas depois de algum tempo a gente fica pensando, mas será que você ficou mais cético mesmo? Ou será que existe realmente um interesse em que isso aconteça? Então, é um processo para a gente ficar meditando. Isso que você falou é uma verdade. Você vai, por exemplo, para um plenário como o Congresso Nacional. Essa Constituição de 88, isso é um absurdo. Colocaram lá um elenco de sonhos, de anseios, e ninguém viu o outro lado. Quem é que vai pagar? Quanto só custa direitos, tudo isso? Sem deveres. Entende? É tudo de graça, porque todo mundo tem direito a tudo, e de onde é que vêm os recursos? Claro, Hã? claro. Mas será que lá atrás eles não tinham eu não sei, essa eu acho que visão? Existe. Será que é feito por burrice? Mas Será que aquele cara a capacitação... Não, eu acho que ele tem um interesse. A capacitação é fundamental. É fundamental. Mas é lógico. A gente que vive os São os bastidores déspotas esclarecidos do parlamento, não tem. Aí você... O Crespo... Então é demagogia pura. Sim. Demagogia Sim, pura. é uma encenação terrível. Que vem do Império. Crespo, você foi eleito vereador na Câmara Municipal de Sorocaba em 2012. Sim. E nesse período já presidiu 5 CPIs? Sim, participei de 9 e presidi 5. Lá da mesma forma, tem um período de... Como seria o termo? Tem um período, né, de trabalho nessa CPI. Também A só Constituição pode Federal permite que cada Câmara, ou Assembleia, no caso, estabeleça no seu regimento o período. Lá, então, como na maioria, foi estabelecido 90 mais 90 dias em prorrogação. Algumas têm sido recriadas após os 180 dias. Por quê? Em se tratando de investigação, e geralmente os assuntos são muito complexos, e há já visto, por exemplo, a Polícia Civil, que em tese tem que terminar em 30 dias um inquérito, e na verdade passa-se anos até quando o assunto é mais complexo. A CPI não é diferente. Nós estamos tentando e produzindo um bom trabalho, embora é preciso sempre lembrar que CPI não é um instrumento para condenar alguém. Quando ela é bem feita, ela produz um relatório substanciado que vai para o Ministério Público, que geralmente recomeça tudo, não parte dali, é bom que se lembre. Então, é uma contribuição. Agora, o número é grande realmente nesta legislatura, e eu preciso, explicando isso, dizer que cabe ao Poder Legislativo fiscalizar. É o artigo 31 da Constituição Federal, que é muito claro. O controle externo, a fiscalização sobre todos os atos e as omissões da prefeitura de uma cidade cabe ao legislativo, que geralmente não faz investigação nenhuma, nem fiscaliza, porque no troca-troca de favores, o legislativo acaba ficando refém
de qualquer prefeito. Lá nós estamos fazendo algo melhor do que isso. Estamos fazendo, incomodando a prefeitura, mas o resultado nem sempre tem sido de condenação dos procedimentos administrativos. Algumas vezes dá respaldo, explicando melhor. É um trabalho sério. E o prefeito atual, embora naturalmente não goste, porque nenhum prefeito gosta de uma fiscalização, ele tem cabeça boa o suficiente para não montar aquele rolo compressor contra a instalação. Ele tem dado essa liberdade, até a liderança do governo. Quais os problemas que... É de todo tipo, né? Lixo, o que você possa obras imaginar. públicas. Obras públicas, muitas paralisadas, ou seja, que começaram sem previsão de recursos, não continuaram depois. Merenda escolar, cartéis de todo tipo. Só para falar de cartéis, quase todas essas CPIs apontaram a existência de cartéis, o que não é nem novidade. O GAECO já está investigando, o cartel da merenda, por exemplo, que é uma das CPIs, que pretensão nós teríamos de em 6 meses conseguir colocar na cadeia, que jamais uma CPI faria, esse cartel da merenda que está atuando em dezenas de cidades no Brasil. O GAECO de São Paulo, capital, já está nisso há alguns anos e não está conseguindo debelar esse problema. E transmuda de lugar, não é, Crespo? Você atua num núcleo, só para falar da merenda, de meia dúzia de empresas, elas mudam de lugar, surgem outras 10 em essa outro gente, lugar, é impressionante. Drauzio conhece melhor do que ninguém, são inteligentes e com base em superfaturamentos e propinas que estão pagando regiamente agentes públicos lá e também em outros lugares, claro que eles se precavêm. Então é muito difícil. Eu citei o MP e o GAECO, que é a ponta do MP contra o crime organizado. Então, seria muita pretensão que uma CPI pudesse resolver. Mas nós estamos contribuindo, revelando à população para que ela conheça e ajude a fiscalizar. Essa é a participação fundamental que existe do Legislativo, é exatamente essa. E com o apoio dos tribunais de contas. Se bem que o Tribunal de Contas investiga, apura, né? Mas depois vem um voto político que pode mandar para o arquivo tudo, né? Mas quero cumprimentar o Crespo, desculpe aqui o Leôncio, porque não há dúvida alguma, mais importante do que legislar é fiscalizar a ação do Executivo. Não faltam leis para ordenar esse ou aquele tema, mas há uma ausência de compreensão, talvez, da população sobre o papel do Legislativo, que é muito mais exuberante, muito mais fundamental na fiscalização do que na produção legislativa. Se criou uma cultura que a própria imprensa acaba estimulando, que se avalia o bom mandato, o bom parlamentar, na medida de quantas leis ele aprovou, de quantos projetos de lei ele apresentou durante o seu mandato. E aquele que se dedicar o mandato inteiro a fiscalizar será muito mais útil à sociedade, muito mais útil ao mandato dele, não é? Cumpriu com mais denodo o mandato dele, mas não tem ainda, não é, esse reconhecimento da opinião pública, da própria população, porque acham que ele está lá para fazer lei. E não, ele está lá também para fazer lei, mas especialmente para fiscalizar o Executivo. Leôncio, esclarece um detalhe aqui. Você é coordenador técnico da Escola Superior do Tribunal de Contas do município de São Paulo. E o município, auditor, o município de São Paulo tem um Tribunal de Contas. Sim. Mas no caso de Sorocaba não tem um Tribunal de Contas instituído como tem a capital paulista. Exatamente. E aí como é que fica toda essa luta do Crespo para mostrar o que está incorreto e tudo mais? Ao todo, no Brasil, nós somos em 34 tribunais de contas. Sendo que cada estado, pela Constituição Federal, ele tem que ter o seu próprio Tribunal de Contas, ou seja, cada estado tem o seu próprio Tribunal de Contas. Mas, antes da Constituição de 88, a Constituição anterior, ela autorizava a criação de conselhos e tribunais de contas. Por isso foi criado em São Paulo o Tribunal de Contas do município, assim como o Rio de Janeiro também o Tribunal de Contas da cidade do Rio de Janeiro, que fiscaliza as contas do município do Rio de Janeiro e essa fiscaliza as contas do município de São Paulo. Depois disso, a Constituição Federal, também no artigo 31, ela diz que está vedado, né, que sejam feitos novos tribunais ou conselho de contas municipais. Mas, bem, existe, por exemplo, no caso de São Paulo, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que fiscaliza as contas, né, que é um órgão de auxílio do Poder Legislativo, porque é interessante isso, porque
O que acontece? As contas, né, elas são fiscalizadas pelo Poder Legislativo, mas com o auxílio dos tribunais de contas. Então, o Tribunal de Contas ele age como um auxílio, é a parte técnica, que verifica tecnicamente aquilo que foi feito pelos municípios. Então, o Tribunal de Contas, no caso do Estado de São Paulo, ele fiscaliza os 644 municípios, com exceção do município de São Paulo. Então, quem fiscaliza, no caso Sorocaba, é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que deve, depois de fiscalizar, dar um parecer nas contas, no caso da Câmara e da própria Prefeitura, e mandar para o Legislativo. Que isso pode ser derrubado, né, por 2/3 dos vereadores. A pergunta me ocorreu porque o Faria Lima fez exatamente essa observação. E quando isso acontecer, já acabou o mandato. Já. Mas O a prefeito criação do não Tribunal estará de mais Contas lá. do município de São Paulo foi criada na gestão Faria Lima, em Isso. 69. já. Exatamente. Pelo tamanho do que significa um orçamento de São Paulo. Agora, veja o interessante. Um conselheiro do Tribunal de Contas, que é indicado via Assembleia, ele tem um poder fantástico. Poder daqueles que conseguem perceber exatamente essa Via característica Câmara, né? do poder. No Eu Estado. me lembro de senador que deixou de ser senador para ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Não sei se vocês se recordam. Daí o poder que existe. Agora, as consequências disso tudo parece que não acontecem porque nós vivemos no regime da impunidade. Você veja o que está acontecendo a nível de mensalão, sua subsequência petrolão, sua subsequência, entende? Uma CPI que querem fazer sobre o BNDES, de acordos e contratos secretos. Eu acho que não pode existir contrato secreto aqui em São Paulo. Pode não? Não. Doutor Zancopé, o doutor Faria Lima colocou bem, um poder fantástico. Tudo que é fantástico na vida pública me preocupa. Então eu pergunto, se existe, eu realmente não sei, acompanho e defendo bastante o trabalho do Ministério Público de Contas no Tribunal de Contas Estadual, porque é um contrapeso importante até em relação à nomeação que é política dos conselheiros dos tribunais de contas. A pergunta, foi criado o Ministério Público de Contas para o Tribunal de Contas Municipal? Porque o Ministério Público é um contrapeso fantástico, fenomenal, que atua em todas as áreas. Acho que não existe ainda. Não. O senhor reconhece que talvez fosse uma boa ideia? Eu não posso dizer nada sobre isso, porque me parece que está na Justiça. Existe uma ação na Justiça sobre a criação ou não do Eu acho, Ministério Leôncio, Público de me Contas. corrija se eu estiver errado. Eu acho que há previsão legal, né, de todos os tribunais de contas, ela é geral. No caso do município de São Paulo, o Tribunal de Contas ou o prefeito, eu acho que o prefeito, provocado pelo Tribunal de Contas do município, enviou à Câmara Municipal um projeto para a criação dos cargos do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do município e, salvo grave engano de informação, isto não foi aprovado na Câmara Municipal. E, portanto, há uma exigência do Ministério Público do Estado de São Paulo, a Procuradoria-Geral, do próprio corpo técnico do Tribunal de Contas do município, mas criou-se aí uma situação esquisita, porque você não pode ter o cargo se não tiver a lei que autorize. E a lei que foi mandada à Câmara ou não foi autorizado ou não foi votado e criou esse impasse. Por isso que penso que ainda o Tribunal de Contas do município de São Paulo não tem a figura do Ministério Público junto Porque a ele. trata-se também da fiscalização, que é o instrumento mais importante entre todos. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos. Retornaremos em instantes.
Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde, e TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 da NET Guarulhos. E hoje, 9 horas da noite, em altv.com.br, futebol alternativo com Sérgio Oliveira, comentando sobre todos os campeões estaduais pelo Brasil, da Série A, Série B, Série C, 9 horas da noite aqui na altv.com.br. O Serginho, que é torcedor convicto da Portuguesa. Coisa difícil de encontrar. É a maior concentração da torcida da Luz aqui na descobriu? É ele. Identificamos. Né? Eu vou registrar aqui o recebimento. O Milton Jorge Tami, que é o diretor do Jornal do Brás, e sempre faz referências ao nosso Gente que Fala, está mandando a edição número 1 do jornal O Brás, editado em 1º de setembro de 1895 pelo jornalista Albino Soares Bairão. E o Milton Tami, ele registra aqui, a publicação é inédita, relíquia no meio literário e jornalístico do Brasil, seguramente o primeiro jornal de bairro de São Paulo. Hoje ele faz o Jornal do Brás e o Jornal O Brás. Ele foi autorizado, né, pela família do jornalista Albino Soares Bairão a fazer o seu jornal aqui. A filha do autor, Maria de Lourdes Bairão, há 25 anos, e está aí a primeira página do jornal O Brás, que a AltV mostra, que o Milton Jorge Tami. Milton, parabéns pelo teu trabalho. É outro dedicado jornalista a realizar o seu trabalho nos bairros de São Paulo, aqui no Brás especificamente. Conosco hoje, o vereador por Sorocaba, José Crespo, filiado ao DEM, o economista José Roberto Faria Lima, o procurador de Justiça, Dr. Drauzio Barreto, e o professor Valmir Leôncio da Silva. Valmir, o teu livro A Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público, uma abordagem prática, é um dos poucos livros que abordam este assunto, se não for o único. Não, eu diria que é um dos poucos, porque hoje, o Brasil, nessa globalização, nós precisamos estar usando as técnicas que estão usando os melhores países. Então, o Brasil está convergindo às normas internacionais de contabilidade, que é voltada principalmente para
a transparência nas informações e o conhecimento da sociedade sobre aquilo que está acontecendo na administração pública. Nós temos uma lei que é de 64, a Lei 4.320, que trata de contabilidade aplicada ao setor público. E agora, com essa nova norma de contabilidade, as normas internacionais, nós estamos convergindo essa norma justamente para mostrar um pouco mais daquilo que acontece no setor público e mostrar a realidade do setor público. Então, muita coisa que estava escondida, que não aparecia para a sociedade, agora deve começar a aparecer um pouco mais com relação à contabilidade. O Eurípides Salles, que foi conselheiro do Tribunal de Contas, disse que o único livro que vende mais que o teu é a Bíblia. Nós estamos aí em segundo lugar, muito próximo. Mas Maravilha. é uma realidade. Deixa eu perguntar uma coisa para o doutor Valmir. Se o pessoal da Petrobras tivesse lido o seu livro com afinco, teria acontecido essa lambança toda por lá, será, doutor Valmir? A pergunta que eu complemento, entende? Haveria pedaladas, não? Ou ciclovias? Veja como é atual a obra do professor Valmir Leôncio da Silva. Desculpa a brincadeira, só para dizer da atualidade do tema. Nós queremos, né, uma parte do royalty que você vai ganhar. E da importância. Na realidade, a lei, né, assim como os senhores já falaram aqui, nós falamos bastante, existem muitas leis, né? A grande questão é cumpri-las, né? Então, a contabilidade, a norma de contabilidade, ela é mais uma norma do Conselho Federal de Contabilidade que objetiva o quê? Trazer os resultados da administração pública de forma clara e transparente. Agora, se antes disso alguém cometer algum deslize aí, a contabilidade, infelizmente, não tem como puxar isso daí, enxergar isso daí. A gente mostra aquilo que está regulamentado, aquilo que foi feito, aquilo que tem uma documentação suporte para isso. E normalmente as coisas que acontecem, ela acontece sempre geralmente por baixo dos panos, né? Então é difícil de encontrar isso daí. Faria Lima, Valmira da Lapa. Depois das imagens da democracia do cacetete em Curitiba, né, qual seria a avaliação que a opinião pública faz do governador daquele estado? Perguntar para você a avaliação da opinião pública é interessante, mas Eu gosto muito do Paraná, mas eu não acompanhei muito de perto, a não ser pela imprensa, o que está acontecendo lá. Hoje, há uma necessidade de você tentar entender bem o que é colocado na imprensa. Existem posições e posições. Existe uma guerra muito grande de informações hoje. Eu não sei realmente em que acreditar. Se houve alguma manifestação pura e espontânea por parte dos professores ou por parte dos funcionários em função das modificações que estavam sendo feitas, se houve realmente um acerbamento por parte da polícia, reagindo de forma, vamos supor, autoritária e violenta. O que eu acho é o seguinte: o Brasil, de uma certa forma, perdeu muito esse conceito do que é liberdade, confundiu com libertinagem, autoritarismo, entende, com falta de autoridade. Eu não sei, o que eu não gostaria de ter visto, entende, são aqueles que teoricamente estariam educando os nossos filhos, apanhando, entende, no meio da rua. Isso eu não gostaria de ver. Mas é preciso entender bem qual foi o contexto que tudo aconteceu. Professor Valmir, por que São Paulo e Rio são os únicos municípios brasileiros com o Tribunal de Contas próprias? A pergunta é do Otávio Melo das Perdizes. São os únicos? Tem mais um outro? Sim, Tribunal de Contas de municípios, nós temos São Paulo e Rio de Janeiro, em função da Constituição anterior, e nós temos Tribunais de Contas dos municípios, que é Goiás, Pará, Ceará e Bahia. Ele tem um Tribunal de Contas que toma conta das contas dos municípios, por exemplo, da Bahia, e tem o Tribunal de Contas do Estado, que toma as contas do Estado, do governo do Estado. Então, ao todo, como eu já disse hoje aqui, são 34 tribunais de contas. O da União, os dos 26 estados e mais o Distrito Federal, esses 4 aí que são dos municípios e mais os de municípios, São Paulo e Rio de Janeiro. Isso em função da Constituição. E agora, com a Constituição atual, não pode mais ter tribunais de contas. É vedado a existência de tribunais de contas de municípios ou conselhos de contas. Dr. Drauzio, Jaime do Jardim Bonfilioli, como o senhor avalia que há 20 anos são governadores do PSDB que nomeiam os procuradores-geral do Estado, que também é o chefe do Ministério Público Paulista? Procurador-Geral de Justiça. Né? O Procurador-Geral de Justiça que o Jaime está se referindo. Isso sempre foi assim, né? Não é de 20 anos não, Jaime, isso sempre foi assim. Antes era até pior,
porque não precisava ser integrante do Ministério Público o Procurador-Geral de Justiça. O governador poderia nomear qualquer pessoa que tivesse aqueles predicativos de notável saber jurídico, de ilibada reputação. Extremamente abrangente, né? Então, Vale antes era qualquer pessoa que se enquadrasse nisso, não precisava ser integrante do Ministério Público. De anos para cá, tem que ser membro do Ministério Público. Já é um avanço. Já é um avanço. Ainda dentro desse processo de avanço, em lista enviada pelo próprio Ministério Público, dos 3 mais votados, dos seus integrantes, há uma eleição prévia no Ministério Público, e o governador nomeia livremente um de 3, né? Não um de todos. O ideal é que não houvesse esta nomeação e que aquele que fosse o mais votado fosse o nomeado pelo governador, independentemente da nomeação partir do chefe do Executivo, mas se respeitado o princípio do sufrágio, o princípio do mais votado, tiraria boa margem, talvez, daquilo que o Jaime sente desconforto de achar que entre o chefe do Poder Executivo e o chefe do Ministério Público não haja assim uma isenção absoluta para que possa investigar o governador, já que a Constituição atribui com exclusividade ao Procurador-Geral de Justiça a iniciativa de processos para um grupo de autoridades, dentre elas o governador do Estado. Mas se pretende, talvez num futuro, sei lá, de 10 anos, 20, 30, um dia, que essa nomeação recaia sobre o mais votado desta lista tríplice. Como diria Deus, não será na minha gestão. Crespo, Evaldo do Tatuapé. Por curiosidade, foi aberta a CPI para investigar a gestão do atual prefeito, que é do PSDB? Qual é o nome do prefeito, desculpa? Panunzio, Antônio Carlos Panunzio. Antônio Carlos Panunzio. Não, exatamente com esse motivo, não, até porque a CPI, para ser criada, além do mínimo de assinaturas, ela tem que ter um fato determinado. Então, nem se poderia criar exatamente dessa forma para investigar de uma forma genérica a administração do prefeito. Mas todas essas, obviamente, foram criadas com objetos ligados à administração municipal. Geralmente, a criação ela ocorre em função de um clamor público estampado na imprensa, ou seja, a denúncia ou então uma greve no setor, que o caso da merenda começou. Naturalmente, depois ela se desenvolveu, a CPI, em torno de outros assuntos, conforme os depoimentos. Mas foi uma greve das merendeiras, porque não estava lá, naturalmente o serviço é terceirizado, daí o cartel. E essa empresa terceirizada deixou de fazer o pagamento das profissionais, das merendeiras. E, com isso, nem as escolas estavam funcionando adequadamente. E isso gerou um clamor. Naturalmente, qualquer Câmara Municipal é a casa do povo, as pessoas vão lá, isto é positivo, democrático. Criou-se, então, uma certa comoção. A CPI foi criada para levantar as causas daquilo e outros problemas, mas sempre fatos determinados e por prazo certo, porque a lei exige que assim seja feito, não para analisar um governo como um todo. Seria abrangente demais uma CPI com essa finalidade. Professor Valmir, tem outra pergunta aqui sobre o Paraná. O Lauro Munir, do Centro, aqui de São Paulo, diz que a Folha publicou sábado matéria mostrando que o Estado do Paraná está em estado de insolvência. O Tribunal de Contas daquele Estado poderia fazer alguma coisa? O que o tribunal pode fazer e deve ter feito foi emitir alertas, porque se ele está em estado de insolvência, provavelmente ele está tendo um déficit financeiro. E esse déficit financeiro pode ter sido causado em função de despesas realizadas em detrimento das receitas. Então, o Tribunal de Contas, normalmente, ele vai emitindo alertas ao longo dos exercícios para o Poder Executivo, para que ele contingencie, ou seja, não gaste a mais do que aquilo que ele está arrecadando. Então, eu acredito, né, não conheço o histórico de lá, não conheço os relatórios de lá, mas eu acredito que o Tribunal de Contas tenha tido, sim, um papel importante, avisando o Executivo de que poderia acontecer esse problema ao final do exercício, que é a insolvência. É diretamente o Executivo ou através do Legislativo? Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 59, ele emite alertas. E esses alertas ele emite diretamente para o Poder Executivo, ou, se for o caso, se for a Câmara que tiver
entrando nesse estado aí, emite direto para o Legislativo. Doutor Drauzio Crespo Faria Lima, professor Leôncio, a Sabesp assinou em 2014 contratos com desconto de até 75% na conta para alto consumo do sistema Cantareira, conforme mostra pedido de acesso à informação feito pela agência pública à empresa. Últimos foram assinados em novembro de 2014, quando a presidente da Sabesp, Dilma Pena, já havia reconhecido a severidade da crise no abastecimento de água em depoimento que ela prestou à CPI da Câmara Municipal de São Paulo. Ou seja, a crise já estava anunciada e, assim mesmo, houve um desconto, doutor Drauzio. Cada vez que se esclarece melhor a gestão da Sabesp versus crise hídrica de São Paulo, a gente surpreende com alguma coisa que a gente não sabia que existia, não é? A falta de previsibilidade aí é absoluta, pode-se dizer isso, aquilo, transformar a falta d'água no nome de crise hídrica, inventar esses nomes mais sofisticados, mas no meu ponto de vista, não é? Houve uma incúria na gestão da Sabesp e não se pode debitar exclusivamente a um período mais seco, que é real, é verdadeiro, mas os gestores públicos estão aí para exatamente fazer as coisas serem diferentes num ambiente de anormalidade, não é para ser igual quando é anormal, é para ser diferente quando é anormal a situação. Ainda há poucos dias a imprensa nos revelava que 8 grandes consumidores da Sabesp tinham contratos de recebimento de água que supera a necessidade da cidade de Campinas, não é? Então são situações que precisam ser devidamente justificadas pela Sabesp e corrigidas, não é, imediatamente, se elas permanecem, porque na medida em que nós população, assim, convocados, e estamos aceitando a convocação porque é a nossa sobrevivência, a gastar menos água, e se não gastarmos menos água, pagarmos uma tarifa cheia, e se nós estamos gastando menos, estamos recebendo um desconto sobre a média do nosso consumo ao longo de um ano. Não é razoável, para ser muito educado, né, na palavra, não é razoável que seja assim, né? Eu acho mesmo. O meu deputado, meu amigo, ele é muito educado. Ele é muito educado. Será que os acionistas da Sabesp tiveram um tratamento preferencial também? Não. Porque a Sabesp é uma economia aberta, é uma empresa de economia. As ações parece que são negociadas, inclusive, lá fora, né? ADRs em Nova York. Essa notícia, quase na forma de um escândalo, veio exatamente no momento crítico daquela estiagem, poucos meses atrás. Estiagem que parece que nem terminou ainda. Pelo menos as chuvas estão chegando. E lá em Sorocaba, quando a gente viu na imprensa maior, eu mesmo, como vereador, fui investigar se o serviço de água teria feito algo semelhante. E a resposta foi não. Portanto, esse problema parece que aconteceu mesmo na Sabesp como um todo. Nós temos um serviço próprio de água e esgotos em Sorocaba. Mas a explicação que foi dada pela então responsável, a Dilma Pena, foi no sentido Esse nome parece que não dá certo, não é, Crespo? Dá pena, né? É verdade. Ou dá pena ou, sei lá, o primeiro nome. Né? Bem observado. Foi no sentido de que isto foi coerente, apesar do que veio depois da crise, da ameaça de multas, uma série de coisas, a incoerência que transpareceu, mas no sentido da fidelização. O argumento que ela teria utilizado é que era necessário fazer os descontos, porque se não fosse através do desconto, muitos que utilizam água teriam buscado recursos de poços artesianos. Aí nós entramos na questão da Agência Nacional de Águas, a cobrança pelo uso da água in natura, de poços artesianos. E o que eu descobri em outras investigações é que, pasmem, eu fiquei pasmo com essa informação.
A água mineral, que não é retirada exatamente de poços artesianos, mas é um decreto federal de lavra, é considerado um produto mineral, portanto não paga imposto nenhum, nem esse imposto pelo uso da água in natura. Ou seja, é necessário aprofundar esse debate, porque eu entendo que, em razão da crise da estiagem, não tem cabimento que a Sabesp tenha autorizado esses descontos, mas a questão é, no mercado, se quem precisa de muita água não compra da Sabesp, acaba comprando mais barato e até sem impostos, ou retirando de poços artesianos, porque a ANA e o DAE não estão cobrando o que deveriam, não há nem cadastro, pelo menos lá na minha cidade, dos poços artesianos, e se você é detentor de uma autorização de lavra, aí que você não paga imposto nenhum, porque o governo federal, a legislação federal, interpreta a água como se fosse um minério e fica fora da legislação incidente dos tributos comuns. E mesmo assim a água é mais cara que a gasolina. Sim. 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 Interessante, né? E se há o caso de algum consumidor que, pela aparência, deveria consumir um volume X e não apresenta este volume imediatamente, no caso a Sabesp, vai lá e se descobre que tem recursos próprios, um poço, ela cobra pela utilização da rede de esgoto o equivalente ao consumo daquela água. Então, Exatamente. não escapa. Seria isso, Leôncio? Exatamente. Você não paga pela água que você está consumindo, mas a água que você devolve como esgoto, ele é paga. E nem sempre é tratado esse esgoto. Essa também é uma tarifa que eu não entendo como é que me é cobrada na minha conta, porque eu sei que, infelizmente, no bairro que eu moro, o esgoto não é tratado e segue para algum corpo d'água. Mas eu observo na minha conta de água e esgoto, todo mês, um valor para o esgoto que não é tratado e que vai poluir os rios, que não servirá mais para nos abastecer da água que tanto nos falta. Quer dizer, é um negócio doido tudo isso. É doido, complexo, e tem muita gente não pagando. Veja o caso, por exemplo, nós falamos de alguém que retira água, depois devolve em forma de esgotos e paga, digamos, 2 vezes. Mas se você é um fabricante de bebidas, por exemplo, é uma situação diferente. Você retira do meio ambiente, seja de poço artesiano, não tributado, por exemplo, ou da Sabesp, só que você não devolve ao meio ambiente, você ainda vende essa água para um terceiro. Não há esgotos envolvidos na fabricação de cervejas, por exemplo. Ou seja, é um assunto complexo. Somente a transparência e uma legislação fiscalizada rigorosamente é que poderá resolver. E o mais interessante que eu acho assim, é que a questão não é só em São Paulo. A questão é em todo o Brasil. Haja vista, por exemplo, no Rio de Janeiro, lá para as Olimpíadas, o problema que está tendo lá com relação a entrar nos rios, nos mares, lá, como é que vai ficar? Porque tem uma poluição danada. Na Baía da Guanabara, né? Baía da Guanabara, que o pessoal não está querendo fazer, participar de eventos lá, justamente por causa da água que está poluída. Quer dizer, a questão da poluição e a questão da água é um problema que não é só de São Paulo, Rio de Janeiro, é uma questão do Brasil. Quer dizer, é um problema que já é federal. E um país que é rico em água, né? Um país fantasticamente rico em água. O nosso riozinho Tietê, coitado, é assassinado a 100 quilômetros da nascente. É um ecocídio. As represas, a Billings, no canal central da Billings, você tem 16 metros de matéria orgânica em decomposição. Nossa. 16 metros, é um prédio de 6 andares. Porque chegaram à conclusão que para fazer a Henry Bowden funcionar, não precisava de água, precisava de líquido. Então, você imagine uma população de 20 milhões de habitantes, ou seja, 10% de todo o Brasil, concentrada em 1/1000 do território nacional, tendo que fazer suas necessidades no coitado do Rio Tietê. Crespo, estamos no finalzinho, mas a tua proposta de salário zero para vereadores é restrita a Sorocaba. Vamos lá, porque esse é o meu universo político. Vou mudar meu título de eleitor para Sorocaba para eleger o Crespo para isso. Se só o Brasil paga salários, claro que cada vereador tem que sobreviver, mas eu digo, por que não ele tem a sua ocupação e o seu ganha-pão na vida privada e ele vá para a Casa Legislativa à noite, fora do expediente de trabalho, para fazer a votação. Eu creio que é a única forma de você dignificar o cargo, porque a política que já estava suja, ruim, difícil, se você é algo bem formado e bem intencionado na política, você já sofre esse estigma. A única forma, ao meu ver, de acabar com esse estigma é tirar o vil metal envolvido no mandato.
projeto é salário zero para começar de vereadores. Depois podemos discutir outros cargos públicos também. Fica mais complicado, porque agora o Vilmetado é substituído pelo cartão magnético. É o cartão corporativo. Hoje o cartão corporativo. Nós estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala. Valmir, vou pedir uma gentileza tua com relação à nova contabilidade aplicada ao setor público. Pois não. Uma abordagem prática que autografe para o Crespo, porque imagino que o Crespo não fique apenas no seu mandato de vereador. Ele que já... Olha, agradeço a sua gentileza, porque realmente eu me interessei muito, eu conheço pouco esse assunto, e há poucos interlocutores capazes de entender o que o doutor Valmir escreve e prega no dia a dia. Mas para nós, agentes públicos, é importante conhecer ou estudar isso. Apesar do Faria Lima e do Dr. Drauzio já terem se afastado das casas legislativas... Não, afastado eu não acredito, são muito jovens e terão outros mandatos. Leôncio, grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Muito bom tê-lo aqui. Eu que agradeço, Zancopé, agradeço também aos demais componentes da mesa e estou à disposição sempre que for necessário. Muito obrigado. Dr. Drauzio Barreto. Uma alegria imensa em estar aqui, hoje em companhia, como disse no início, de pessoas da mais alta qualidade. Muito obrigado. Faria Lima, nós estamos pela AltV, TV pela internet. Qual a câmera? Sim, é geral. Não, nós estamos, e eu tenho sempre, né, a satisfação disso no início, que você informatizou o Senado, não conseguiu informatizar o Congresso, porque política é difícil, mas aqui em São Paulo você foi o primeiro a acessar a internet. Então, isso é verdade. O resultado da tua ousadia está aqui na geração de imagem pela AltV. Eu sinto muito porque o Brasil tem características de primeiro mundo e de vez em quando a gente vira esse complexo de vira-lata e a gente volta atrás. Se a gente desse sequência, primeiro na escolha das pessoas. Por exemplo, o Crespo, o Drauzio, pessoas, entende, com capacidade de participar de um debate, entende? Levando e contribuindo com alguma coisa. E segundo, persistindo, criando, vamos supor, um planejamento mais estratégico, mais a longo prazo, além do mero governo, para que a gente pudesse alcançar aquilo que todos nós sonhamos. Agora, eu queria, para me despedir, dar um abraço forte no Fausto e dizer que o ano que vem tem outro Campeonato Paulista. Crespo, um grande abraço. Crespo. Sou eu que agradeço, olha, é uma honra. Eu viajo 100 quilômetros de ida e de volta só para este programa quando sou convidado, porque vale a pena estar na companhia sua, das perguntas e dessas pessoas todas que eu conheci, alguns de nome, como Faria Lima, doutor Valdir agora, mas Drauzio Barreto, meu colega, um ser humano extraordinário, um dos melhores deputados estaduais com quem eu convivi quando estive nesse cargo. É isso que faz valer a pena a viagem, estar aqui com vocês na Copé. Meu abraço a Fausto Camunha, que é também a pessoa mentora de tudo isso, uma pessoa que eu também admiro bastante. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Cléo Rodrigues Benê, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da AltV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.